Rapaz, o Nicolas fez mais um daqueles vídeos de tela preta falando sobre a questão dos impostos sobre computador e celular que o Lula decidiu fazer. Agora esse governo não cansa de aumentar mais imposto. Eu já expliquei para vocês os objetivos do Lula com isso. É uma jogada muito ruim para ele. Em ano eleitoral, aumentar imposto não é algo muito agradável, mas ele acha que vai conseguir se safar dessa situação. Ele espera duas coisas. Primeiro, arrecadar bilhões a mais para o governo. Por que ele quer isso? Porque o plano de taxar os mais ricos não deu o resultado esperado. Porque os mais ricos, ele sempre vai cobrar mais sobre o que o governo coloca para eles pagarem. Como já falei antes, no fim das contas, quem sente o peso do imposto é o consumidor. A questão é que o governo agora precisa arrecadar mais para tentar equilibrar as contas. Como existe o princípio da anualidade, nem todo imposto pode ser aumentado a qualquer momento, pois a Janja gasta muito e a gente brasileiro precisa ajudar ela com seus luxos. Uma das alternativas é o imposto de importação. Como o IOF já tinha sido mexido antes, a saída foi aumentar o imposto sobre importados. Segundo essa visão, seria uma medida desesperada para tentar algum equilíbrio fiscal após erros na condução econômica. Vamos entender melhor essa história? O vídeo do Nicolas teve grande repercussão nas redes sociais em poucas horas após o lançamento. Vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. No final eu vou falar mais sobre o vídeo. Você piscou e esse cara aqui acaba de criar mais um imposto no nosso país. Exatamente isso. Agora eletrônicos vão ter aí 25% a mais de imposto de importação sobre praticamente 1.000 itens, que inclui smartphone, televisão, freezer, roteador, mouse, tudo. Você tava querendo aí fazer um PC gamer, se lascou. E isso que dá acreditar no PT. Você lembra que durante as eleições, ó, se juntou ali, né, ao pessoal de game, Lula Play. E agora, amigo, tome imposto para dentro. Esse dia tem placa de vídeo, processador, memória RAM, placa-mãe. O imposto era isso aqui, ó, de 0 a 2%. Agora vai ser isso aqui, ó. Esse daqui é um, ó, que tem uma influência aí no mundo gamer e, ó, votei, fiz o L com gosto para tirar aquele lixo humano. Ele está falando de quem? Desse cara aqui? Que reduziu 10% a tarifa de importação de produtos como celulares e computadores? Será que ele está falando deste daqui? Bolsonaro reduz o imposto de games pela quarta vez? Ai, mas o Bolsonaro falava palavrão, então tome imposto aí na sua cara. Quer jogar um GTA 6? Se ferrou. Tá quase R$ 700. Ai, Nicolas, mas a culpa não é do PT, não. Não, a culpa deve ser da sua mãe. Porque deve ser sua mãe, né, que tá fazendo a arrecadação histórica de 325 bilhões em impostos. Ou seja, não é que tá aumentando o imposto porque a arrecadação tá baixa, não. É o contrário. É o governo que mais arrecada imposto e continua aumentando. Mas também, né, gente? Quem vai pagar a diária do hotel da Janja de R$ 7.625 lá na Coreia do Sul? Tem que ser você, né? Acorde cedo. A Janja precisa gastar o seu dinheiro. Eu não duvido nada de daqui a pouquinho ela falar o mesmo sobre esse imposto aí do que ela falou na época da Choquei, você lembra? A taxação é para as empresas e não para o consumidor. E a justificativa patética do governo é essa daqui, ó. De acordo com o governo, a medida é uma estratégia para proteger a indústria nacional. E agora eu te pergunto, que produção nacional? Quantos iPhones que o Brasil produz por acaso? Se o governo quisesse mesmo ajudar a indústria nacional, ele reduziria impostos, a burocracia, para que de fato as empresas aqui de dentro tivessem competitividade no nível do mercado internacional. Mas não. A real é que o governo só quer aumentar mesmo o imposto para poder gastar mais e ele precisa inventar uma desculpa para poder ficar enganando as pessoas. Por que eu tô dizendo isso? Porque é a realidade. O Lula aumentou impostos 27 vezes em 3 anos. Isso porque um tempo atrás, quando estava rolando um monte de meme aí do Haddad, ele falou que não se preocupa porque o ministro ficaria conhecido por reduzir impostos. Eles entregam um país para você sem segurança, sem saneamento básico, sem saúde, sem educação, e ainda enxuta, né, um monte de impostos em cima do trabalhador, em quem quer talvez se divertir ou utilizar, né, aquele eletrônico para o trabalho, ter um celular, um smartphone, um freezer, mas não. Tudo isso para poder arrecadar mais 14 bilhões para o caixa aí do Lula. São exatos 10% do que o Lula gastou só no cartão corporativo. Então o que falta nesse país não é dinheiro, o que falta é vergonha na cara, o que falta é caráter para poder realmente alocar o dinheiro das pessoas no local certo e não no bolso. Cada vez mais esse sonzinho tem destruído o nosso país. Pois é, meu amigo. Triste é ver pessoas que ainda acreditam em um governo desse.
No final das contas, quem paga a conta sempre é o povo. O Brasil já vem sendo bastante pressionado com tantos impostos e mesmo assim o governo aparece com mais medidas que acabam pesando ainda mais no bolso do brasileiro. Tenho notado que muitas pessoas já acordaram para essa realidade, mas infelizmente ainda existem outras que parecem viver em outro mundo, enquanto o país enfrenta dificuldades econômicas. Quando olhamos para exemplos como a Venezuela, vemos um país extremamente rico em petróleo que acabou mergulhando em uma grave crise econômica e social, com milhões de pessoas deixando o país e enfrentando grandes dificuldades no dia a dia. A situação econômica venezuelana ainda é considerada muito frágil, com alta pobreza e escassez de serviços básicos, segundo organismos internacionais. Fica o alerta para que a população acompanhe, cobre e participe mais das decisões que impactam o futuro do país. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos conteúdos.